nação. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Olá, caros ouvintes do podcast Deixe dessa História. Eu sou Christian Delanoy e hoje vamos falar de uma data celebrada por poucos e odiada por muitos, que foi o dia 31 de março de 1964. No que essa data definiu? Foi o início de uma ditadura brutal que assolou o Brasil por 21 anos. E como que ocorreu o golpe? O porquê que ocorreu o golpe? Cujo 58º aniversário foi há 2 dias atrás e que o nosso atual presidente celebrou de maneira heróica. Bom, em 1964, o Brasil era governado pelo presidente João Goulart, que havia sido eleito em 1960 como vice-presidente do então presidente eleito Jânio Quadros. Porém, em 1961, Jânio Quadros renuncia por razões até hoje desconhecidas e João Goulart assume a presidência do Brasil. O fato de João Goulart estar ligado a forças progressistas, a forças que promoviam mudanças sociais, o engajamento dos trabalhadores, além de ser cunhado do governador gaúcho Leonel Brizola, um notório progressista que nacionalizou diversas empresas estrangeiras enquanto era governador dos Pampas. Desde o início, João Goulart despertou a antipatia de setores conservadores da sociedade, como o empresariado nacional, os militares, os setores conservadores da Igreja Católica e, por último, o governo dos Estados Unidos, que aproveitou o clima de Guerra Fria, estimulado pela crise dos mísseis cubanos, e começou a alimentar o temor, logo encampado pelos militares, de que o Brasil viraria uma nação comunista tal qual a China ou a União Soviética, grande referência do comunismo internacional. Porém, João Goulart fez apenas um governo progressista, que lutava pelas reformas de base. O que eram essas reformas de base? Reforma agrária, reforma bancária, reforma educacional, reforma tributária e reforma administrativa. Ele quis mexer com grandes interesses que até o momento controlavam a política e a economia nacionais e que tinham o aval dos Estados Unidos, que eram zelosos em manter o Brasil na órbita americana, uma vez que Cuba já tinha ido para o espectro socialista, bem no quintal dos Estados Unidos. Então, politicamente, o golpe recebeu o apoio de governadores, como Carlos Lacerda, governador da Guanabara, nome pelo qual se chamou a cidade do Rio de Janeiro, que havia perdido a condição de capital federal para Brasília, e Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais e grande banqueiro. Ele era nada mais nada menos que o dono do Banco Nacional, hoje extinto, mas que na época era um dos maiores bancos do país. E logo que o João Goulart assumiu, foi imposto um parlamentarismo, uma breve experiência parlamentarista brasileira, desde sempre destinada ao fracasso. Uma vez que os apoiadores de João Goulart no Congresso conseguiram inserir na Constituição de 1946 um plebiscito, ou seja, uma consulta popular se o Brasil deveria prosseguir com esse parlamentarismo ou retornar ao presidencialismo. Tal plebiscito ocorreu em janeiro de 1963 e foi uma vitória esmagadora do presidencialismo. Portanto, João Goulart teve seus poderes plenos restaurados.
Isso irritou ainda mais os setores conspiracionistas, golpistas, que alimentavam a paranoia de um Brasil comunista. E com o passar de 1963, com as constantes greves, né, nos setores nos baixos estratos da Marinha, greves operárias, as ligas camponesas de Francisco Julião, embrião do movimento do Sem Terra, atuando pela reforma agrária, ocupando fazendas pelo interior do país, mais especificamente no Nordeste, fez com que houvesse uma ampla movimentação. Tudo financiado pelo governo norte-americano, que não queria ver mais um governo de esquerda em sua área de influência. Então, militares conspiracionistas, empresários reunidos no IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que de democrática não havia nada, a grande imprensa, controlada por oligarcas, endossou o discurso contra o presidente João Goulart e o clima de golpe estava criado. Iniciamos o ano de 1964. João Goulart fez de tudo para aprovar suas reformas de base, mas ao mesmo tempo ele estava perdendo seu apoio no Congresso, ficando cada vez mais impossibilitado de governar. A gota d'água foi no dia 13 de março de 64, quando houve o famoso comício da Central do Brasil, em que João Goulart discursou para uma massa ensandecida a favor das reformas de base. Isso foi o princípio do golpe, uma vez que, após o comício da Central do Brasil, o governo americano aproveitou o descontentamento de militares com uma greve de sargentos que havia ocorrido poucos dias depois, organizou as marchas da Família com Deus pela Liberdade. Família, Deus, liberdade e pátria são jargões do conservadorismo, jargões totalmente distorcidos de seus conceitos originais. Dessa feita, nos últimos dias de março de 1964, o governo americano injetando dinheiro através do empresariado nacional, até que o general Olímpio Mourão Filho conspirou contra o presidente João Goulart ao mobilizar tropas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro com a bênção dos governadores Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Logo em seguida, o segundo exército, sediado em São Paulo, aderiu ao golpe, liderado pelo general Amaury Cruel, um general em que o presidente João Goulart confiava. João Goulart ficou em Brasília, mas sem sucesso, e voou para o Rio Grande do Sul, onde ele tinha sua base eleitoral. E, ao mesmo tempo que o João Goulart se encontrava em Porto Alegre, numa manobra golpista no Congresso, que violou a Constituição flagrantemente, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou a vacância da presidência, ou seja, disse que a cadeira de presidente estava vazia. Porém, isso só poderia ser feito caso o presidente se encontrasse fora do país, o que não era o caso de João Goulart. João Goulart até tentou ser convencido pela resistência a lutar contra os golpistas, mas democrata que era, João Goulart resolveu partir para o exílio no Uruguai. E assim tivemos a consumação do golpe do dia 31 de março de 1964. E no 1º de abril, no dia seguinte, a ditadura que aterrorizou o Brasil por 21 anos foi esquematizada. Há quem diga que o dia da mentira pode fazer referências ao golpe militar de 64 aqui no Brasil, pois boa parte da população não acreditava que um levante militar daria certo. Dessa feita, me despeço por hoje dos meus queridos ouvintes do podcast Deixe Dessa História e acompanhem os nossos episódios, compartilhem, divulguem seus familiares e até mais, e até breve.